Olá, boa noite. Que bom que você está conectado aqui no nosso canal no YouTube e Facebook para mais um Viva com Excelência, que é o nosso programa com um novo formato, mais curto e sempre uma entrevista que vai agregar e trazer algo para você. E hoje a gente tem aqui o Paulo Lira, que é um dos ministros de adoração da Bethesda, ele é a Greta, e o nosso assunto não pode ser outro senão música. Boa noite, Paulo. Que bom que você está aqui. Boa noite, pastor Ricardo. É uma honra estar aqui. Muito obrigado. E eu queria que você se apresentasse para quem está em casa. O pessoal da igreja te conhece, mas conhecer um pouquinho quem é o Paulo, o músico Paulo. Sim, bom, como você já disse, Paulo Lira, meu nome. Sou casado com a Greta Lira. Tenho uma filha, Micaela, um milagre de Deus na nossa vida. E eu, na verdade, acho que eu comecei a minha carreira musical bem cedo, com 6 anos de idade já. Meus pais me colocaram para fazer aula de piano. Não gostava no começo, demorou para eu gostar, na verdade, de fazer aula de piano. E foi aí que eu comecei esse caminho, né? E eu descobri, no meio desse caminho, que realmente era um chamado de Deus para a minha vida. Então, até hoje, continuo investindo nesse chamado. Mas assim, né, Paulo, acho que é importante falar, que é por isso que eu convidei você aqui, mas é o ministro de adoração, que você tem formação na área da música, né? Você se preparou na área musical. Sim, sim. Eu fiz a faculdade de música da USC, em Bauru. Também estudei alguns anos na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais. Mas a minha maior formação musical foi em Tatuí, no Conservatório Dramático Musical Carlos de Campos. Muito bom. Paulo, falar de música é muito amplo, né? Daria acho que 10 programas. Eu podia fazer um canal para falar de música. Com certeza. Né? De tudo que seria. Mas eu queria... você talvez já introduziu, mas por que música? Você falou que teu pai te empurrou, mas por que a música, dentre tantas áreas? Meu pai, ele era dentista. E acho que talvez o primeiro desejo do coração dele era de que eu me tornasse dentista. E quando eu era criança, às vezes durante o período de férias, ele dava férias para assistente dele e me chamava para ajudar. E foi ajudando meu pai que eu descobri que ser dentista era uma coisa que não era para mim. Então, acho que outro desejo que meu pai tinha muito, na verdade acho que era até o principal, é de que todos os seus filhos, né, tinha 3 irmãs, todos os seus filhos servissem a Deus, de alguma forma. E acho que uma coisa que ele viu que era muito importante era servir a Deus com adoração. Então, todos nós fizemos aula de música, na verdade. Só que eu fui aquele que permaneceu. Elas não tocam nada. Elas, acho que ainda talvez tocariam alguma coisa ou outra, né? Que teriam que lembrar da época que faziam aula, né? Mas elas seguiram outras carreiras profissionais. Então, assim, na verdade, não que você caiu. Foi fundamental o papel do seu pai e da sua família na questão da música. E eu vou já fazer uma outra pergunta. Qual que é a importância da cultura da família nessa questão para gerar um músico, por exemplo? E aí você já pode responder uma outra. Como é que a gente pode criar uma cultura musical no lar? Na minha casa, meu pai ele não sabia tocar nenhum instrumento, nem cantar. Então acho que da família dele assim, não era muito musical da parte dele. Da minha mãe já era um pouquinho mais musical. Eu acho que a importância da família nesse trajeto musical seria de realmente, primeiro, dar valor para a música. Né? Tem algumas famílias que não dão muito valor para artes em geral, né? Dão mais valor para outras áreas. Né? E não tem nada de errado com isso, mas eu acho que a música é um fator importante, inclusive até para o aprendizado das crianças. Hoje é provado cientificamente que a música ela melhora o aprendizado, concentração das crianças. Então, deixa eu interromper você, muito interessante isso, Paulo. Então não é nem questão de eu ter um filho ou uma filha que vai seguir a carreira na música. Ela serve para outras coisas. Exatamente. É algo também pedagógico, né? Para a criança depois seguir uma outra carreira, seja lá qual for, a música é um fator importante para o desenvolvimento de qualquer uma que seja, né? E como criar? Que dica você daria para criar talvez essa cultura musical em casa? Talvez para pais que não valorizam a música. Eu acho que é importante, desde pequeno, talvez até desde o ventre, expor as crianças à música, com música boa, né? Colocar, de repente, a mãe ainda grávida para escutar músicas, né? Para cantar, sempre fazer esse tipo de coisa. Existe até uma pesquisa nos Estados Unidos, se eu não me engano, sobre as igrejas batistas americanas, que as crianças das igrejas batistas americanas, elas têm um desenvolvimento musical mais fácil do que crianças que não frequentam igreja nenhuma. Uau. Porque já na igreja ela é exposta à música desde muito cedo, né? Então, eu acho que isso facilita. Acho que a valorização dos pais e depois também
com frequência, expor as crianças a escutar música boa. Muito bom. Mas é óbvio, talvez pais que são mais musicais vão talvez ajudar mais. Com certeza. A influência musical de pais que já tocam, que já cantam, é maior. É muito maior. Uma outra pergunta é assim, Paulo, talvez eu inverti aqui, mas por que a música é algo tão importante? Acho que ninguém tem dúvida. É só ver o quanto os canais, né, Spotify, Deezer, né, os programas, né, é tão importante em todos os aspectos da vida. Acho que é por ser uma arte, né? Acho que todas as artes são importantes. Eu não acredito que uma arte se sobreponha sobre outra. Acho que todas elas são importantes. Mas eu acho que a música é uma das artes que talvez seja a mais abrangente. Talvez uma arte que qualquer um pode reproduzir de alguma forma. Alguém pode cantarolar uma música, às vezes está dirigindo, começa a cantar uma música, sendo afinado ou não, dá para cantar. Acho que seria uma arte que seria a mais acessível de todas, para qualquer pessoa poder reproduzir. Eu acho que a música molda a cultura e até as ideias, né? Todas as artes em geral, mas eu acho que a música tem um papel preponderante, né? Numa construção da cultura, do que a gente vê, tem muito papel da música. Você concorda com isso? Sim, inclusive até nos filmes a gente tem música, nas propagandas nós temos música. Você vai no mercado, tem música. Na igreja temos música. Na igreja temos música. Então acho que inclusive... se a gente fosse falar do período de adoração, por que nós usamos música no período de adoração? Talvez boa porque pergunta. De todas as artes que nós temos disponíveis para a gente expressar o nosso coração para Deus, seria talvez a mais fácil da gente fazer juntos. Né? Seria mais fácil do que cada um aqui trazer um quadro para a gente pintar alguma coisa para Deus. A música, todo mundo tendo talento musical ou não, dá para a gente cantar E até coisa. O que não tem talento, ele não vai talvez conduzir a igreja com essa arte, mas ele pode fazer isso, cantar, né? Ele talvez chamado, né, desafiado a cantar. Eu vejo que os Salmos vai dizendo, cantem uma canção, cantai um cântico novo. Acho que a música tem esse papel. Você acredita nisso? Com certeza, com certeza. Eu acredito que a música, ela desde do Antigo Testamento, ela é citada, né, como uma forma de realmente nós expressarmos o nosso amor para Deus. Os Salmos, muitos Salmos foram escritos assim, né? Davi, ele expressava a alma dele para Deus através de músicas que ele compunha enquanto ele estava pastoreando ovelhas. Eu acho que é tão abrangente o poder da música que tem passagem nas escrituras que fala do poder da música para cura, né? Sim, também, libertação. Libertação. Você acredita nisso, que a música tem esse papel transcendente até para tocar a alma? Qual seria a sua opinião, Paulo, sobre isso? A minha opinião sobre isso é que a música, assim, por música, sendo só música, ela não tem poder nenhum. Eu acredito que é o poder do Espírito Santo através de quem está executando a música que vai agir na vida das pessoas, né? Por exemplo, eu poderia pegar o melhor pianista do mundo e o cara nem ser cristão, ser um ateu e ele tocar. Eu não acredito que através do toque da música dele, pessoas seriam curadas ou convertidas. E aí uma outra questão que eu ia colocar para você é, como saber se uma música é boa? Existe isso? Música ruim, música boa? Existe. Talvez eu poderia comparar. Como saber se uma comida é boa ou ruim, né? É verdade. Né? Culinária também é uma arte. E tem gente que come uma coisa, acha uma delícia, tem outra pessoa que come a mesma coisa e não gosta. Eu fui para a Coreia e os coreanos lá, em forma, amam a culinária deles. Eu detestei. Comi pão os 15 dias que eu estive lá. Então, é cultural também, né? Então, a música também é uma coisa cultural. Então, acho que saber se ela é boa ou não, na minha opinião, depende muito também da mensagem e dos sentimentos que a música causa. Porque as artes, ela tem esse poder, qualquer arte tem esse poder de aflorar algum sentimento em nós. Né? Porque ela é uma forma de comunicação. Nós comunicamos o nosso sentimento e esse sentimento também, às vezes, toca outras pessoas para sentir aquela mesma coisa. Acho que talvez a gente tenha que discernir o que aquilo está causando dentro de mim. Que sentimento que aquilo está causando dentro de mim. Quando eu escuto uma música X, né, eu me sinto depressivo, eu fico com raiva, ou eu fico feliz, alegre, aquilo lá é alguma coisa que faz bem para mim. Então acho que isso daí que tem que ser avaliado, né? Eu acredito também que a música está muito ligada à memória. Não sei se você concorda comigo, que tem tantas coisas que eu passei na minha vida e algumas músicas têm esse poder de trazer isso. Você acredita que a música tem essa relação com isso? Com certeza, né? A música, ela tem o poder de nos marcar numa época
com sensações, com sentimentos e memória. E quando a gente escuta essa música em qualquer lugar, ela já vem automaticamente, ela parece que ela engatilha aquele sentimento, uma memória, traz de volta. E aí eu entro até numa pergunta clássica, polêmica, depende do ponto de vista. Música cristã ou música secular? Música do mundo ou a música de Deus? Qual é a diferença? Existe essa diferença? Essa é uma pergunta bastante polêmica. Capciosa. Eu acredito que a música, por si só, é uma ferramenta que pode ser usada para adorar a Deus, ela pode ser usada como entretenimento para as pessoas. Isso é importante. Né? Como entretenimento. Eu acredito que ela pode ser usada para criar climas nos filmes, por exemplo. A gente assiste um filme e a música tem que ter a ver com a cena. Quem nunca chorou na musiquinha do Titanic? Exatamente. Né? Naquele momento específico, aquela música perfeita entrou a calhar, né? Eu acho que ela tem esse poder. Acho que toda música é música do mundo, porque é feita aqui na Terra. Eu não conheço a música do céu, né? Então, a música do céu ainda, infelizmente, não consegui escutar, né? Eu gostaria muito de ser inspirado a ouvir aquilo que está acontecendo no céu. Eu peço para Deus, na verdade, isso. Mas ainda não aconteceu. Enquanto não acontece, eu procuro tocar com o meu coração para Deus, aquilo que eu aprendi aqui na Terra. Mas eu acho que quando as pessoas fazem essa pergunta, né, é no sentido de que tem a música cristã, né, a música que nós usamos no culto, nem todas são usadas no culto, e tem músicas ruins. Eu sei que a gente falou lá na pergunta anterior que talvez os ritmos são culturais, mas como definir o que é uma música que pode ser consumida, vamos falar assim, por um cristão? Então, boa pergunta também, porque existe música cristã boa, existe música cristã ruim. Também precisa fazer essa distinção, né? Sim, inclusive acho que a distinção começa pela teologia da música. Tem muita música cristã aí que está sendo consumida, toca nas rádios, e a teologia você vê que não está batendo muito com a Bíblia, né? Então essas músicas têm que ser filtradas também. A gente tem que ser bem criterioso com aquilo que a gente canta, principalmente dentro da igreja. E existem também músicas que não falam nada de Deus, que seriam então talvez as músicas que são chamadas seculares, que existem músicas boas e músicas ruins. E péssimas. E péssimas. E tem outras que não podem ser nem classificadas músicas, né? Não pode nem ser chamada de música, é um barulho, né? Mas acho que isso também tem que ser... Vamos dar nomes aqui. Não vamos fazer isso. Não, mas fica onde o Flamengo mora lá. Mas eu diria assim que... Ele é flamenguista, tá, gente? Antes que vocês fiquem chateados na rede social. Sim, sou flamenguista, então eu posso Infelizmente, falar. Jesus. Mas eu diria assim que, inclusive, existem músicas que são românticas, músicas que fazem declarações de amor por exemplo, para a esposa. Né? Eu acho que essas músicas são neutras, músicas que são divertidas de cantar, músicas de ciranda de criança, ciranda de roda, são músicas, inclusive, até pedagógicas para as crianças poderem aprender ritmo. E existem músicas eruditas, que são músicas sem letra, é só instrumental. Como que a gente vai jogar uma música que é só instrumental, se ela é boa ou se ela é ruim? Não existe, então, um ré mais ungido? Não existe um ré maior do que o ré maior, o ré menor não existe. O ré é ré em qualquer estilo musical. Seja aqui ou em qualquer lugar. Exatamente. Mas então, assim, falando de música, a letra é fundamental. Falando da música secular, e aí talvez é dúvida, que tem pessoas em casa que têm dúvida. Bethesda pode ouvir música do mundo. Você já respondeu. A letra seria o critério para isso? Eu acredito que sim. Um cristão tem que avaliar isso. Tem que avaliar isso não só na música, mas em todas as coisas, né? É verdade. Acho que em 1 Coríntios 6, se eu não me engano, 12, Paulo fala, né, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, tem coisas que vão me fazer mal em qualquer área. De repente, eu vou assistir um filme e aquele filme vai me fazer mal. Eu vou ter pesadelo com o filme. E, de repente, para outra pessoa, ela vai assistir aquele filme lá e nem vai lembrar, depois de 5 minutos, que ela assistiu aquilo. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, esse impacto. Mas eu diria que a letra das músicas, tem letras que descaradamente já ofendem, moralmente, quem Deus é. Você vai escutar uma música dessa... E até algumas coisas que parecem sutis, que... O cara vai olhar, e nós temos a tendência, uma cultura de relativismo que ofende os valores cristãos, até da família. Exatamente. E eu vejo muitos discípulos postando, e talvez a linha acho que está muito nisso, né, Paulo? Não é a questão de ouvir, eu tenho ouvido música boa, né, não só música cristã. Eu acho que você é assim. Sim, exatamente. Eu acho que
Esse seria o critério, né, de você filtrar, além daquilo assim, que tem, isso aqui agrada a Deus. Se eu escutar isso daqui, vai estar agradando a Deus? Eu acredito que existe a coisa neutra, existe a coisa positiva e existe a negativa. Tem gente que acredita que só ou é positivo ou é negativo. Ou é de Deus ou é do diabo, não tem meio termo. Talvez seja por isso essa clássica pergunta, né? Exatamente. Por exemplo, até pergunta, o hino nacional então é de Deus ou é do diabo? E eu acho que tem até um outro fator assim que a gente poderia, não vai dar para a gente falar hoje, da imagem de Deus no homem. Então a imagem de Deus, a imago Dei, ela está manchada, mas está ainda em todo ser humano, não importa ainda se ele nasceu de novo. O que isso quer dizer? Que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Exatamente. Eu não sei se você concorda. Quando eu vejo, vamos usar um cantor aí, cite alguém que canta bem aí, vamos pensar. Emílio Santiago. Emílio Santiago, cantando com uma letra correta, não tem como a gente olhar e falar, é Satanás que deu esse dom para ele. Não pode ser. Ele pode estar usando errado. Exatamente, porque é uma ferramenta. Mas você concorda que toda dádiva vem de Deus? Totalmente. Né? Deus colocou a eternidade no coração do homem, não colocou no coração do cristão. Colocou do homem, da criação. Talvez nós precisássemos de mais discípulos na música, né? Não estou falando nem só na música evangélica, mas fazendo a diferença, né? Influenciando os ambientes musicais. Você acha que isso é uma das áreas que são pouco ocupadas pelos cristãos? Eu concordo. Eu acho que existem, por exemplo, alguns músicos que estão assim, são músicos talvez melhores do mundo. Esses músicos, eles vão ser influenciados por outros músicos. Então, eu acredito que se tiver músicos cristãos tocando junto com esses músicos, vai ser uma exposição a quem Deus é para eles. Então, talvez até essa regra de músico cristão não pode se misturar com músico que não é cristão, eu acredito que isso até fere o princípio de você ir a todo mundo e pregar o evangelho. Você tem que ir para eles também, de alguma forma. E eles não vão escutar um leigo em música, né? Eles vão escutar alguém que também toque muito bem, que eles respeitem. Existem vários músicos cristãos que estão fazendo a diferença no mundo todo, né? Tem alguns até que participavam daquele grupo de louvor Hosanna Music e tocavam com todo mundo. E esses caras são, até hoje, eles são muito respeitados. E crentes de verdade, né? Crentes de verdade mesmo, cristãos mesmo. E eles fazem diferença por onde eles vão. Eles falam de Deus para várias pessoas já se converteram por causa do testemunho da vida deles. Agora, voltando aqui, Paulo, naquela questão da memória, e entra até nessa questão da música secular, né, da dúvida que tem, o que eu falo para as pessoas da Bethesda é o seguinte, além de tudo aquilo que a gente considerou, da letra, que é fundamental, eu falo, a música, como ela traz memórias, existem algumas músicas que talvez você deveria deixar de ouvir porque elas trazem lembranças da sua velha vida. Eu tenho que falar para jovens, por exemplo, que eles são tentados muitas vezes a abandonar a igreja e ir para alguns lugares porque tem músicas que estão os influenciando. Você acredita que a música tem esse impacto? Você já respondeu um pouco esse impacto de influência? Sim, eu acredito que pode, assim como a música ela afeta a nossa memória e está ligada a coisas do passado, ela pode trazer de volta sentimentos ruins, sentimentos negativos. Às vezes até aquele tempo que a pessoa curtia a balada e traz aquela sensação de novo quando ela escuta aquela música que tocava na balada. Isso pode influenciar, assim, de uma forma negativa a memória das pessoas. E aí talvez é importante aí deixar de ouvir. Exatamente. Se aquela música está te trazendo um sentimento ruim, evite escutar aquela música. Eu acho que talvez o critério fosse até mais vezes do que do mundo não porque eu vejo extremos, né? Uhum. Ou aqueles que não ouvem nenhuma música porque acreditam que é do diabo, né? Porque a música do céu é a melhor. Uhum. E outros que não ouvem música cristã e não tem critério nenhum porque vai para outro extremo. O equilíbrio talvez seja a palavra, né? Exatamente. Paulo, para a gente partir para o final, e daqui a pouco Paulo nós vamos terminar esse programa, Paulo tocando uma canção, ele tem um CD instrumental, Paulo quer falar desse CD, eu adquiri lá atrás, está no meu carro, eu gosto de música instrumental, a Elô fala, você é um dos poucos que eu vejo que, mesmo não sendo música, gosta de tudo que é música instrumental, eu amo demais, eu queria que você falasse para quem está em casa aí sobre o CD. O CD, ele, na verdade, ele começou a ser criado anos atrás, com algumas composições, algumas ideias que iam surgindo, assim, algumas até no meu tempo devocional, estava tocando assim, aí vinha uma melodia, ficava tocando aquela melodia, né? E com alguns amigos músicos daqui do Brasil, alguns também de outros países, eles incentivaram, falaram, grava esse CD, faz esse negócio acontecer, né? Aí, alguns anos atrás, surgiu essa ideia, deixa eu terminar esse negócio então, porque estava sempre inacabado, né?
Eu terminei. E a letra a letra, não tem letra, é instrumental. Mas o título de cada música tem uma história por trás. Muito legal. Não daria para falar aqui agora, mas o CD, o título chama Caminhos, porque realmente é como se fosse um caminho que foi trilhado de uma música para outra, né? Um caminho talvez contando histórias diferentes pelo caminho. Então, muito, muito bom. Nós vamos ouvir uma música, vá lá, onde eles podem adquirir, Paulo, onde é que está o CD? Está no Spotify para ouvir, ou no Deezer, também pode comprar no iTunes, acho que no Amazon também. Então, se eu fosse você, ó, que gosta de música instrumental, ou a oportunidade de você começar a criar uma cultura musical, ouvir música boa. Para fechar, Paulo, que considerações você dá para quem está nos assistindo em casa? E aí é amplo, mas que dicas você daria para que alguém cresça em apreciar música dentro da família? Você falou um pouco das dicas, que dicas você daria para a gente fechar? Eu acho que a minha dica seria de você se expor ao máximo à diversidade de estilos que existem, sem preconceito, né? Existem sim aqueles estilos que a gente fala assim, não dá para a gente separar esse estilo da mensagem que ele já traz. Ele já está ligado a uma mensagem muitas vezes negativa, né? Ou até, às vezes até imoral. Então, tirando esse daí, mas eu diria assim, escutar de tudo, né? Julgar a partir do momento que você escutar e tentar curtir e ver e curtir a diferença de um estilo para o outro. E outra coisa talvez é valorizar também os estilos brasileiros, uma coisa que eu vejo assim, inclusive, acho que principalmente na igreja evangélica, é um preconceito com estilos brasileiros. É como se é do Brasil não presta, se é do Brasil então é do diabo, uma coisa assim, sabe? Eu acho que existe muita riqueza rítmica, inclusive, e melódica na música brasileira. Acho que talvez seria uma dica de explorar, inclusive, essa exposição à música brasileira e aceitar, né? E musicalizar, sei lá, os filhos, né? Talvez trazer musicar isso. Musicar os filhos, isso. Fazer eles cantar junto, ou então colocar para estudar um instrumento desde cedo. E valorizar, né? Valorizar, com certeza. Muito bom, Paulo, muito bom. Eu quero, na verdade, desafiar você aí, talvez interagir com a gente, compartilhar esse link, eu acho que foi muito legal. E o Paulo, nós vamos terminar esse programa, ele vai tocar uma canção do CD dele aí, e depois eu vou orar por você, antes da gente encerrar o programa.
bom que você acompanhou a gente aqui e eu quero orar por você, desafiar você a se inscrever no nosso canal, dar um like nesse vídeo aqui, se você está no Facebook, compartilhar com mais pessoas e nós estaremos de volta daqui a 15 dias. Então eu quero orar por você e pela sua família. Deus amado, muito obrigado. Eu clamo a Ti que esse programa venha trazer conteúdo, agregar, inspirar as pessoas em tantos assuntos. Guarda aqueles que estão conectados e os abençoa. Dá a eles uma semana poderosa, uma semana de excelência no nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para você. Viva com excelência.